Aleluia. Olá, queridos, tudo bom? Irmãos, eu fiz uma gravação do ensinamento, né, que inclusive eu queria ressaltar esse ensinamento com mais detalhes, tá? Mostrando para os irmãos a velocidade da Bíblia Sagrada, comprovando, né, todos os ensinamentos que nós passamos, né, que nós estudamos e que vamos estudar mais uma vez, né, mais detalhado, mais, né, com mais calma, tá bom? Nós estudamos esta matéria sobre monoteísmo, tá? Essas matérias que está lá na página 55, na folha 55 e número 11, tá bom? Estudamos sobre monoteísmo, e o termo monoteísmo vem do grego e significa um só Deus ou um único Deus. É uma crença de adoração ao único Deus verdadeiro. É exatamente diferente do politeísmo, que crê na existência de vários deuses. Monoteísmo é de fato verdadeiro, porque é bíblico, como já vimos em outras notas de exposição. A Santa Trindade é constituída de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo que os 3 são um só Deus, que é exatamente o que ensina o monoteísmo. O monoteísmo tem se tornado uma crença universal, né? O cristianismo em geral está firmado no monoteísmo, tá? Estudamos esta matéria, tá? Que é uma das matérias que traz a confirmação e aquilo que comprova a Bíblia Sagrada é a existência de um único Deus. Irmãos, mas tem vários deuses, tem várias crenças, tem várias religiões, sim. Mas à luz da Bíblia Sagrada, né, o nosso Deus é o Deus Supremo. E como ele diz, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é em cima, embaixo da terra, dos céus. Tá? Então, essa doutrina monoteísmo vai também comprovar e trazer a afirmação. Estudamos aqui sobre politeísmo. Até fiz algumas anotações. Politeísmo. O que é o politeísmo? O termo politeísmo vem do grego e significa muitos deuses. Tá? É um culto de muitos deuses, né? Era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas sim por muitas, de maneira que há um Deus da água, um Deus de fogo, um Deus de montanhas, um Deus de guerra e etc. Foi esta a consequência natural do paganismo, que endossou os objetos finitos e as forças naturais e adoração e serviram a criatura antes do Criador. Romanos capítulo 1 e versículo de número 25. Tá? Ou seja, eu vou dar aqui um exemplo sobre esta crença. Vamos lá. Lembra aquela passagem da Bíblia que ela fala sobre Jesus indo à cidade de Gadara? E naquela trajetória ali, Jesus indo para Gadara, né, ocorreu uma tempestade, né, as ondas, os ventos estavam quase levando o barco ali que estavam os discípulos a pique. E Jesus dormindo sobre a polpa, né, do barco. Por que eu trago aqui esta passagem? Porque Gadara, né, nós estudando
A cidade de Gadara nós vamos ver, né, como Mateus vai citar dois endemoniados, Marcos, Lucas vão citar apenas um, tá? Mas esse lugar era um lugar movido por adoração, tá? Por exemplo, os dois endemoniados que Mateus cita eram dois sacerdotes, tá? Que eles eram o que comandava as forças espirituais de várias crenças a vários deuses, como os próprios deuses romanos e deuses também da Grécia. Então a cidade de Gadara é um lugar, né, que praticava esse culto místico de adoração a vários deuses, tá? Aí Jesus vai lá, né, os dois sacerdotes são libertos, Jesus liberta, né? Que vamos entender estudando, né, detalhadamente esta passagem, vemos, né, ali aquele homem que ele diz, Marcos e Lucas vão dizer que ele ficava escondido, né, nas cavernas, nos buracos ali, né, as correntes aprisionavam ele, as correntes eram quebradas, tá? Estudando em detalhes o que eram essas correntes, nós entendemos e chegamos a uma conclusão bíblica de estudos, tanto geográficos quanto arqueológico também, e histórico e cultural, em todos esses estudos, cultural, históricos, né, arqueológicos, tá? Que eram sacerdotes, eram dois sacerdotes. Esse que quebrava as correntes, ele recebia ali uma força, um espírito, uma força maior, que dava a ele poder de quebrar, de ter força. Então aquilo ele se apresentava nos espetáculos, nas festividades dos deuses, e ali ele, né, aquilo era um show, porque ele tinha força. Ele era conhecido dentro na cultura e das festividades e pela população de Gadara e todos os visitantes que iam ali como Sansão, né? Então vemos também o outro, né, que Mateus vai citar, dois, né? O outro ele tinha visões, revelações, era um adivinho, tá? E isto era um espetáculo também para todos daquele lugar, da cidade de Gadara, todos que iam para aquela festa de adoração. Então ali eles ganhavam, eles lucravam, eles conseguiam dominar, ganhar o coração e a mente de todos que estavam ali presentes naquelas festividades. Então era adoração a vários deuses, tá? Uma das citações, tá bom? O politeísmo é uma crença em vários deuses, mas a Bíblia desmente esta doutrina. O que a Bíblia diz? Vamos lá ler o versículo que a Bíblia diz para a gente. Tá? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos 1, versículo 25, que diz assim: Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então aqui essa mensagem ela vai dizer o quê? Que em vez da criatura adorar ao Criador do universo, aquele que criou, aquele que fez todas as coisas, essa doutrina ela vai, a Bíblia Sagrada vai dar esse ensinamento neste versículo. E o que encontramos aqui dentro, né, do politeísmo? Encontramos a Bíblia dizer a esse respeito, né, que é totalmente o contrário o que o politeísmo diz, né?
Ele diz que existe crença. Hoje nós vemos. O que nós vemos hoje? Hoje nós vemos várias crenças, né? Em vários deuses, várias religiões e etc. Tá? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui para nós é a verdadeira adoração, uma adoração eficaz, uma adoração, né, verdadeira, é a adoração ao verdadeiro Deus. É se voltar, se venerar para o verdadeiro Deus. Vemos aqui o agnosticismo, né? Vamos ver o que o agnosticismo ele vai dizer e o que a Bíblia tem a nos revelar acerca desse conceito, acerca desse pensamento, dessa mente ou dessa doutrina, qual vamos ler. O agnosticismo é a expressão originada de duas palavras gregas que significam não saber. Nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito. Declara o agnóstico, mas o agnóstico não vê que a grande diferença entre conhecer a Deus no sentido de absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção de sua pessoa. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que ele é. Escreve aqui, um escritor: podemos tocar a terra, embora não possamos envolvê-la com os braços. O menino pode conhecer a Deus enquanto o filósofo não pode descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. As Escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus. Por outra parte, elas nos avisam que, por agora, conhecemos em parte. Tá? O agnosticismo. O que essa doutrina diz? Né? O que essa doutrina ela vai dizer? Ela diz que o homem não tem a capacidade para explicar o mundo espiritual ou uma divindade ou divindades. A Bíblia ela traz uma comprovação que podemos compreender e entender. Então a Bíblia ela traz. Quais são os versículos que a Bíblia diz, né? Você pode estar acompanhando aí pelo o seu livro, os versículos bíblicos, pela sua própria Bíblia. Jó. Êxodo 33, também tem Coríntios. Vou começar aqui em Coríntios capítulo 13, Romanos capítulo 11. Vamos para Romanos, estamos já dentro desse livro. Romanos capítulo 11 e o versículo 33 e o versículo 34, ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? O quem foi seu conselheiro? O quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Bíblia diz o quê? Conhecer em totalidade a mente de Deus é algo impossível, né? Mas a Bíblia também nos traz aqui esclarecimento e revelações esclarecedoras que o próprio Deus nos dá a capacidade de compreender.
dentro de uma limitação, de uma compreensão, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada, né? Sobre o juízo, sobre o amor de Deus, sobre as suas intimidades, sobre os seus propósitos, como o próprio Paulo ele vai dizer, aquilo que antes estava oculto, né, agora foi revelado. Estava oculto desde antes a fundação do mundo e agora sim foi revelado. Tá? Então, um homem ou uma mulher, tá, que busca Deus na sua palavra, compreender a Deus com a sua vida de consagração, com a sua vida de palavra, de estudos bíblicos, com a sua vida em santidade, se reservando para Deus, o próprio Espírito Santo, ele dá essa capacidade, tá? Porque quando o próprio Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador, tá? É este Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que vai nos dar esta capacidade de compreender e de explicar, né, os mistérios que Deus tem, que Deus revela, tá? É pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, que a própria Bíblia, ela vai aqui aniquilando, né, estas doutrinas, que diz que não pode. A mente humana é impossível de explicar e de compreender, tá? Ela é infinita, ela é limitada. Mas o próprio Espírito Santo, ele que capacita, ele que influencia, que dá a ousadia, ele que revela. Então, por ele, nós podemos sim, tá? Esclarecer Deus através da sua palavra, os mistérios de Deus através da palavra de Deus. Vamos ver também Coríntios capítulo 13, tá? Do versículo 9, do versículo 9 até o 12. 1 Coríntios capítulo 13. Coríntios 13, do verso 9 até o 12, que diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tá? Entendo o que a Bíblia está dizendo. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Que isso? Pelo Espírito Santo nós podemos compreender, tá? E explicar, profetizar pelo próprio Espírito, tá? Mas dentro de um complemento, não estar perfeito, está imperfeito. O que está dizendo aqui em Coríntios, capítulo 9, capítulo 13, verso 9 e 10, que quando ele vier, né? Quando ele vier buscar, quando ele levar a sua igreja, tudo se tornará perfeito, tá? Tudo, aquilo que está imperfeito, aquilo que está dentro é, de um limite humano de compreender, de explicar, tudo será resolvido, tá? Então, pelo um pouco de tempo, tudo será esclarecido com mais perfeição, com mais detalhes, com mais profundidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando ele era menino, a mente de um menino, tá, é uma mente limitada. Ele se torna adulto, ele recebe uma expansão, uma clareza, uma capacidade maior de compreender as coisas, tá? É quando o ser humano ele tem um encontro com Deus, tá? Então, quando Deus se encontra com essa pessoa, ele começa a compreender melhor as coisas de Deus.
os mandamentos, as doutrinas, tá? O amor de Deus, os mistérios de Deus, isso sim, pelo próprio Espírito Santo. Mas no versículo 12, Paulo vai dizer, porque agora vemos por espelho em enigma. Vemos, o que Paulo está dizendo? Nós vemos hoje como uma clareza, mas não uma clareza em totalidade de revelação. Não é a clareza que nós vemos. Explicar Deus hoje, agora, em mistério, em profecias ou em revelações, profecias aqui, tá? É ministração, ensinamento da palavra. Explicar Deus por uma ministração, por uma pregação, profetizando, tá? Que é o significado disso. Por revelações, enigmas, tá? Então veremos face a face, ou seja, haverá um dia que veremos ele face a face. E agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então teremos o complemento disso, aquilo que está incompleto, de explicar com mais perfeição, tá? É como se um quebra-cabeça será complementado, receberemos. Então aqui mais um versículo, um capítulo, um versículo bíblico que vai aniquilar esta doutrina do agnosticismo, que a mente humana ela não pode explicar, não pode, né? Aqui ela está dizendo que é de maneira alguma, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus, mediante a luz das Escrituras, tá? O próprio Jesus ele chama o discípulo, ele chama o eu, chama você, chama em todo tempo pessoas, capacita com o Espírito Santo para ensinar, para revelar o reino dos céus, tá? Na terra. Então, em toda a Bíblia, nós vemos aqui essa doutrina sendo aniquilada pela Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui sobre o panteísmo. O que é o panteísmo? Né? E o que a Bíblia diz sobre a doutrina do panteísmo? Né? A panteísmo nós já vemos. Sim, já vemos o panteísmo. Não, politeísmo. Vamos ver sobre o panteísmo. Vamos lá. O termo panteísmo é proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus, né? Hoje, inclusive a gente vê até no próprio YouTube louvores e louvores, e muitas das vezes nós louvamos, adoramos, não meditamos, não analisamos até mesmo louvores, né? De louvores que ele vai de encontro ao próprio panteísmo, né? Tudo é Deus, eu vejo ele em tudo, né? Então é muita coisa, temos que detalhar, né? De ver de onde essa doutrina, esse louvor é tirado, né? Vamos ver, vamos prosseguir aqui. Essa doutrina diz que tudo é Deus, é o sistema de pensamento que indica Deus com o universo. Árvores, pedras, pássaros, terra, água, répteis, homens, todos são declarados partes de Deus. Vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias e forças, como alma se expressa através do corpo. Essa doutrina, o panteísmo, diz que tudo no universo, tudo, ou diz que Deus é tudo no universo. Mas a Bíblia, ela nos prova o contrário. Tá? Ela diz que Deus é tudo, né?
É como se tudo fosse Deus, tá? Por exemplo, eu vou ver uma água corrente, um rio, e ali eu vejo aquilo, não tenho uma explicação para aquilo, e minha mente começa a raciocinar de pronto, isso aqui é Deus, isso é Deus. Tá? Eu olho as pedras, não tenho como explicar de onde surgiu, como foi aquilo, e digo, ah, mas tudo é Deus. Vamos explicar detalhado o que significa isso? Irmãos, Deus ele é o centro do universo, tá? Porque eu quero colocar como centro aqui, porque ele criou o universo. Deus, ele é o criador, certo? Águas, pedra, como o próprio diz aqui esta doutrina, ele criou tudo. É lógico que aqui há duas coisas muito parecidas. Se eu olhar para uma água corrente ou para as nuvens, eu vejo Deus como que eu vejo? Porque é algo que foi feito dele, algo que não tem como explicar, algo inexplicável. É algo que, se nós olharmos em todos os lugares, nós vamos ver Deus, né, na sua criação. As criaturas de Deus já demonstram, testifica a existência desse Deus, tá? Mas uma coisa é eu ver, né, os designs de Deus, as maravilhas que Deus faz, a água, sentir o vento, ver as estrelas, as rochas, tá? Eu ver Deus, porque eu vejo a criatura de Deus. Uma coisa é eu ver a criatura de Deus e ficar maravilhado com a sua criatura, com os seus designs. Outra coisa é eu afirmar Deus ali. Isso é Deus, tá? Então é duas coisas que ficam um pouco parecidas, mas há diferença, tá? Como que se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos capítulo 1, verso 20 e 23? Romanos capítulo 1, verso 20 e 23. Vamos para a Bíblia. Romanos capítulo 1, 20 e 23. Diz assim: Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou. Não, somente até o versículo 23. Tá vendo? Ver Deus, ver os designs de Deus, as maravilhas, a natureza, olhar e se ficar maravilhado, ficar perplexo com as maravilhas de Deus, dizer isso prova a existência de Deus, não tem como explicar, né? É uma coisa. Eu glorificar a Deus por isso, pelas suas maravilhas, isso é uma coisa. Agora fazer o que a Bíblia o que essa doutrina diz. O panteísmo diz o quê? Ela está dizendo o quê? Tira a glória de Deus e coloca na criatura. Tira a glória do Criador e coloca na criatura. É Deus. A natureza é um Deus. A força da natureza, muitos chamam mãe natureza.
é um Deus, né? E ali tira uma glória do Criador e coloca na criatura. Então a Bíblia ela vai comprovar isso, né? E mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, dizendo-se sábios, tá? Tornaram-se loucos mediante a palavra de Deus. Aleluia. Desvenda esse mistério. Pode ser que a penumbra do passado, os filósofos pagãos, havendo perdido de vista a Deus e expulsando-o de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto para preencher o lugar de Deus. Deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus, havendo Deus se retirado do mundo. Porque então não fazer do mundo Deus? Desta maneira arrazoaram os homens e assim se iniciou o culto às montanhas e árvores, aos homens e aos animais, e todas as forças da natureza. É uma explicação aqui. O que essa explicação traz? Essa explicação ela traz que o homem se afastando de Deus, ou quem fez esta doutrina, filósofos bem antigos, se afastando do Criador, né, fica no profundo do âmago um vazio, né, uma amargura, um vazio, uma solidão, né? E todo ser humano tem isso. Tem um espaço lá na profundidade, né, do seu âmago, do nosso âmago, que só Deus, o Deus verdadeiro para preencher, tá? Religião não preenche, tá? As festividades e prazeres da nossa carne não preenche. Satisfaz, é bom, mas não preenche. Esse lugar só Deus preenche. O que é essa explicação aqui está dizendo? Que ele se afastando de Deus, como hoje acontece, quantos não buscam, tá, preencher este vazio em tantos caminhos e tantos recursos, mas o decorrer de a cada dia, a cada manhã, sempre tristes, sempre angustiados, porque esse vazio somente Deus para preencher. E que este ensinamento aqui está dizendo que estes filósofos, com este vazio, eles foi aonde fundaram esta doutrina e começaram a cultuar. Vamos colocar, fazer da pedra o nosso Deus, dos rios, né, outros deuses, e vamos nos preencher este vazio. E aqui é fundada, né, esta doutrina, este ensinamento do panteísmo. O panteísmo confunde Deus com a natureza, tá? Como já estávamos vendo isso. Mas a verdade é que o poema não é poeta. A arte não é o artista. A música não é o músico. E a criação não é o criador. Uma linda tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente que as estrelas fossem divindades, por causa do seu brilho e formosura. Mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol,
também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que estas constelações, pensou Abraão. Desta maneira, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza. A mente de Abraão. Como eu disse aqui na aula passada, né, falamos sobre isso. Abraão, ele era, né, um astrônomo, né? Ele trabalhava na ciência da astronomia, tá? E aqui nós vemos, acabamos de ler que Abraão, ele, de observar e estudar as estrelas, os astros, para ele aquilo era um Deus, mas que ele começou a estudar e analisar que o brilho dela sumia ao decorrer. No amanhecer, o brilho sumia, o sol sumia, ele viu, não, tem algo maior do que isso. E aí que a sua sede, aquele vazio começa a despertar uma sede, né? E aí ele encontra aquele que podia preencher essa sede, Deus, o Criador de todas as constelações, de toda a astronomia. Ele descobriu esse Deus, o Deus da astronomia, tá? E é por isso que Deus, quando Deus conversa com Abraão, Deus sempre vai usar a matemática da astronomia, né? E Deus fala, vê Abraão as estrelas do céu. Deus sempre usando, né, inúmeros matemáticos, astronômicos para falar com ele, né? Porque ele descobriu o Deus, né, da astronomia. As escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo. Ao ensinar que Deus é revelado mediante a natureza, faz distinção entre Deus e a natureza. Os panteístas dizem que Deus é o universo. A Bíblia diz que Deus criou o universo. Tá? Onde se professa o panteísmo hoje? Primeiramente, entre alguns poetas que atribuem divindade à natureza. Em segundo lugar, é a filosofia básica da maior parte das religiões da Índia, as quais a citam para justificar a adoração de ídolos. Não será a árvore da qual se fez a imagem uma parte de Deus? Argumentam eles. Em terceiro lugar, a ciência cristã é a forma de panteísmo, porque um dos seus fundamentos é Deus é tudo e tudo é Deus. Tecnicamente falando, é panteísmo idealista, porque ensina que tudo é mente ou ideia e que, por consequente, a toda matéria falta realidade. Né? Veremos agora sobre o deísmo, a doutrina dos deístas ou deísmo. O que diz esta doutrina? O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo como quem dá corda a um relógio e o deixou sem mais cuidado da sua parte. Dessa maneira, não será possível haver nenhuma revelação e nenhum milagre. Esse sistema, às vezes, chama-se racionalismo porque eleva a razão à posição de supremo, guia em assuntos de religião. Também se descreve com religião natural como aposta à religião revelada. Tal sistema é refutado.
pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus. A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta é unilateral. Tá, nós vamos ver já já sobre essa doutrina. O deísmo diz que o universo foi criado por uma inteligência. Eles conseguem, né, e afirmam dentro dessa doutrina que o universo ele foi criado por uma inteligência que pode ser Deus ou pode não ser Deus, mas foi uma mente inteligente. E que podemos ter conhecimento pela razão, ou seja, o universo ele não foi criado por Deus ou não por Deus, e que podemos chegar, né, a este conhecimento não é por meio da religião, mas é por meio, né, da inteligência que vem através da razão, tá? A razão livre, tá? Eu tenho uma mente livre, né? Eu não preciso, o que eles dizem é isso, eu não preciso ser religioso, conhecer uma religião, conhecer, estudar sobre Deus. Eu apenas tenho que ter uma mente livre, um raciocínio livre, uma liberdade livre mentalmente e acreditar que pronto, o universo existiu e foi criado através de uma inteligência maior. Tá? Voltaire, filósofo francês, foi um deísta. Acreditava que para chegar a Deus não era preciso ir à igreja, mas somente acreditar na razão. Tá? Esse é um dos primeiros. Há vários filósofos que, né, vão aí acreditar nessa doutrina que eles mesmos criaram. A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta é unilateral. As escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem e sua separação do homem e sua exaltação sobre eles. Isaías capítulo 6, verso 1. Vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 1 diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Tá? Então, você viu que essa doutrina ela diz que, né, pode ser Deus e pode também não ser Deus que criou o universo, tá? E que tudo que foi criado basta apenas ter a liberdade de acreditar na razão livre, né? É o que eles dizem. Vamos aqui para a carta à igreja de Éfeso, que também vai nos dizer algo poderoso acerca dessa doutrina. Que está no capítulo 4, versículo 6 de Efésios. Tá, diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Tá? Há um Deus que é sobre todos e por todos. Tá? Então a Bíblia, mais uma vez a Bíblia vai aniquilar aqui esta doutrina. Tá?
a doutrina deísta ou deísmo. Tá? Segundo a sua imanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação do homem. Atos capítulo 17, tá? No versículo 18, Atos 17, 28, diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tá? Meus irmãos, o deísmo acentua demais a primeira verdade, enquanto o panteísmo encarece demais a segunda. As escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus de fato está separado do mundo e acima do mundo. Por outro lado, ele está no mundo. Ele enviou o seu Filho para estar conosco e o Filho enviou o Espírito Santo para estar em nós. Desta maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: está Deus separado? A pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? A Bíblia responde: ele está tanto separado do mundo como também está no mundo. Tá? Então aqui nós vamos ver a Bíblia mais uma vez, né, comprovando a existência, né, desse Deus e aniquilando aqui mais uma doutrina, né, que entendemos e comprovamos como uma doutrina herege, uma doutrina cheia de heresia, herética. Tá bom? Vamos entrar agora sobre o ateísmo. Ateísmo, né? O ateísmo, todo mundo sabe, aquele que não crê em Deus, né? O ateísmo não é uma religião, não é uma doutrina. O ateísmo é uma visão filosófica, é uma posição filosófica sobre a vida humana, tá? O que é ateísmo? Ateísmo é uma visão da filosofia ou uma posição da filosofia sobre a vida humana ou sobre a mente humana. O sentido etimológico do termo ateísmo é não de Deus, ou não é Deus, ou Deus não existe. Tá? É uma negativa franca e positiva da existência de Deus. A designação não é evidentemente aplicada à mera ignorância da existência de Deus. Um ateu dogmático é aquele que se presume informando quantos a reivindicações teístas, mas nega enfaticamente a existência de Deus. É possível que um ateu consistente jamais tenha existido. É possível que um ateu consistente jamais tenha existido. Ele é um indivíduo esporádico que forçou a intuição e a razão para fora do equilíbrio numa tentativa de defender uma premissa negativa adotada. O que é isso? É impossível que um ateu ele nasça ateu, tá? Ele vai aprimorar, né, ao decorrer do que ele viu, do que ele vê, do que ele sente, ou até mesmo da sua própria criação, do seu próprio ensinamento que é lhe dado desde a infância. E aquilo ele vai aprimorando ao decorrer do seu crescimento, da sua evolução.
E ele chega à conclusão, tá? Ó, eu não acredito e pronto, acabou. Eu não creio, tá? Eu não tenho fundamento para crer e pronto. É algo que é da mente dele, é uma sabedoria, né? Filosofia, ou seja, uma sabedoria da mente dele, é algo dele. Então não é religião, tá? Não é uma doutrina de religião, tá? Fundada, firmada, não. É algo que nasce. O homem não pode e, portanto, não se ajusta sempre completamente às conclusões lógicas do ateísmo. Caso ele se ajuste, não apenas repudiaria a Deus, todos os valores morais e a realidade espiritual, como também repudiaria a constituição humana do seu lado imaterial. Para o ateu consistente, entenda isso. Para o ateu consistente, não poderia haver mente, tá? Entenda isso, olha. Para o ateu consistente não poderia haver mente, nem consciência, nem moralidade, nem sensibilidade e nem vontade. Né? Para um ateu consistente, é claro. Por quê? Porque não existe. Para ele não era para existir isso. Para o ateu consistente não era para existir uma mente. Para o ateu consistente, que Deus não existe, não era para existir consciência, moralidade, sensibilidade. Para um ateu consistente não era para existir a dor, né? E assim como existe a dor, como existe a sensibilidade, como existe a vontade, a moralidade, existe também Deus. Tá? Portanto, o ateu é mais um objeto teórico do que prático. Você está entendendo? Um ateu, ou um ateísta consistente é mais um objeto teórico, é uma teoria do que prática. O próprio ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe. Pois como se pode combater aquilo que não existe? Então aí, né, em toda a Bíblia, em todos os estudos bíblicos dentro, né, do ateísmo, Deus vence, a Bíblia ganha, tá? E mais um paradoxo, que é, né, derrotado mediante as escrituras sagradas. Vamos entrar aqui no artigo 17, né? Materialismo. O que é materialismo?